Existe um livro que Warren Buffett lê toda vez antes de tomar uma decisão financeira importante. Um livro que Ray Dalio menciona como fundamental para sua estratégia de investimentos. Um livro que Jeff Bezos citou em uma das suas cartas aos acionistas da Amazon. Não é sobre finanças, não é sobre mercado, não é sobre estratégias de negócio, é Eclesiastes. E antes que você pense que isso é só mais uma dessas histórias inventadas da internet, deixa eu te contar o que aconteceu quando descobri isso. Eu estava passando por uma das piores fases da minha vida financeira. Tudo que eu tocava parecia virar pó. Investimentos que davam errado, negócios que não saíam do lugar. Aquela sensação de que o universo estava conspirando contra mim. Foi quando um mentor me disse algo que mudou tudo. Você está tentando controlar o que não pode ser controlado e ignorando o que você deveria estar controlando. Ele me deu uma Bíblia velha, marcada, cheia de anotações. Me disse para ler Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo para tudo, e momento oportuno para todo propósito debaixo do céu. Parece clichê, né? Mas quando você entende o que isso realmente significa no mundo dos investimentos, sua cabeça explode. Veja bem, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, o homem mais rico da história. Um cara que tinha ouro equivalente a 2,2 trilhões de dólares nos valores de hoje. Ele não escreveu sobre como ficar rico. Ele escreveu sobre a psicologia da riqueza. A mente que cria e mantém a abundância. E a primeira lição? Timing é tudo. Os pobres investem quando está todo mundo investindo. Os ricos investem quando todo mundo está com medo. Os pobres vendem quando está todo mundo vendendo. Os ricos compram quando todo mundo está desesperado. Há tempo de plantar e tempo de colher. Não é poesia, é estratégia. Mas tem algo mais profundo aqui. Eclesiastes fala sobre vanidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E os ricaços entenderam uma coisa que a maioria das pessoas não entende. O dinheiro em si é vazio. A busca pelo dinheiro é o que te deixa pobre. Deixa eu explicar isso melhor. A mentalidade de escassez funciona assim. Você quer dinheiro porque você não tem dinheiro. É um ciclo viciado. Você investe com desespero, toma decisões baseadas no medo, se apega aos resultados de um jeito doentio. A mentalidade de abundância, que Eclesiastes ensina, funciona diferente. Você entende que dinheiro é consequência, não objetivo. É uma ferramenta, não um fim. E quando você entende isso, você para de tomar decisões emocionais. Tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Um investidor famoso da década de 80 sempre lia Eclesiastes antes de qualquer reunião importante. Os parceiros achavam estranho. Até que um dia, durante a crise de 87, quando todo mundo estava perdendo a cabeça, ele manteve a calma total. Comprou quando todo mundo vendia. Fez uma fortuna. Perguntaram como ele conseguiu manter a frieza. Ele respondeu: Eclesiastes me ensinou que os mercados sobem e descem. As empresas nascem e morrem. Mas os princípios são eternos. Quando você entende isso, você não investe com emoção. Você investe com sabedoria. E aqui vem o primeiro grande segredo que os ricos descobriram em Eclesiastes: desapego inteligente. Não ponhas teu coração nos bens deste mundo. Isso não significa ser pobre. Significa não ser escravo do dinheiro. Quando você não precisa desesperadamente do resultado, você toma decisões melhores. Quando você não está com medo de perder, você consegue ver oportunidades que outros não veem. É contraintuitivo, mas funciona assim. Quanto menos você precisa do dinheiro emocionalmente, mais dinheiro você atrai racionalmente. Os ricos leem Eclesiastes porque ele desconstrui a ilusão. A ilusão de que dinheiro traz felicidade. A ilusão de que você precisa controlar tudo. A ilusão de que o sucesso é permanente. E quando você se liberta dessas ilusões, acontece algo mágico. Você para de sabotar suas próprias decisões financeiras. Porque vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes você já vendeu um investimento no pior momento possível? Quantas vezes você já entrou em um negócio porque todo mundo estava entrando? Quantas vezes você já perdeu dinheiro por causa do seu próprio desespero?
Isso não é falta de conhecimento técnico, é falta de sabedoria emocional. E Eclesiastes é um manual de sabedoria emocional aplicada ao dinheiro. Para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Os mercados têm estações. Os negócios têm ciclos. A economia tem ritmos. E quando você entende esses ritmos, você não luta contra eles. Você dança com eles. Mas tem uma parte de Eclesiastes que é ainda mais poderosa para quem quer construir riqueza. O capítulo 4, versículo 12. O cordão triplo não se quebra facilmente. Sabe o que isso significa? Parcerias, relacionamentos, network. Os pobres competem, os ricos colaboram. Os pobres guardam informação, os ricos compartilham valor. Os pobres têm medo que outros cresçam. Os ricos sabem que quando todos crescem, eles crescem mais ainda. E isso não é altruísmo. É matemática pura. Quando você ajuda 3 pessoas a ficarem ricas, você fica mais rico que qualquer uma delas. Quando você cria valor para o seu círculo cria valor para você. Mas para isso funcionar, você precisa operar a partir da abundância, não da escassez. E Eclesiastes te ensina isso. Ele te mostra que existe mais do que suficiente para todo mundo. Que a riqueza não é um jogo de soma zero, que quando você para de competir por migalhas e começa a criar valor real, as migalhas se transformam em festas. Agora, tem outro versículo em Eclesiastes que os milionários decoraram. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o longânimo do que o altivo de espírito. Paciência estratégica, visão de longo prazo. Enquanto todo mundo quer resultado imediato, os ricos plantam árvores que vão dar frutos daqui a 10 anos. Jeff Bezos aplicou isso na Amazon. Perdeu dinheiro por anos. Investidores reclamando, mídia criticando, todo mundo duvidando. Mas ele sabia que estava construindo algo maior. Hoje, bem, você sabe o resto da história. A diferença entre rico e pobre não é técnica, é filosófica. É a diferença entre quem entende os princípios atemporais e quem fica correndo atrás de táticas passageiras. E olha que irônico, o livro mais antigo sobre psicologia da riqueza ainda é o mais atual, porque a natureza humana não mudou. O medo, a ganância, a pressa, o desespero são os mesmos de 3.000 anos atrás, e as soluções também são as mesmas. Se você se compromete a estudar esses princípios atemporais antes de tomar qualquer decisão financeira importante, comenta aqui embaixo. Eu me comprometo. Quero ver quem está realmente disposto a mudar o jogo. Aliás, antes que eu esqueça, você já notou como algumas pessoas parecem ter uma sorte absurda com dinheiro? Como se tudo que elas tocassem virasse ouro. Bem, talvez não seja sorte. Talvez seja a sabedoria aplicada de um jeito que você ainda não conhece. E tem mais uma coisa que vai explodir sua cabeça sobre Eclesiastes e os ricos. O capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso não é sobre caridade. É sobre investimento com fé inteligente. Sabe aquela sensação quando você quer garantia antes de investir? Quando você quer saber exatamente quanto vai ganhar, quando vai ganhar, como vai ganhar. Essa necessidade de controle total é exatamente o que te mantém pobre. Os ricos entenderam que você precisa plantar sem saber exatamente onde vai colher. Você precisa criar valor sem saber exatamente de onde o retorno vai vir. Mas, e aqui está o pulo do gato, você faz isso com sabedoria, não com ingenuidade. Deixa eu contar uma história real que aconteceu comigo. Uns anos atrás, eu conheci um cara que parecia ter uma capacidade sobrenatural de estar sempre no lugar certo, na hora certa. Investia em empresas que disparavam. Comprava imóveis que valorizavam. Fazia parcerias que davam certo. Um dia perguntei qual era o segredo dele. Ele sorriu e disse: Eu leio Eclesiastes toda semana há 15 anos. Pensei que ele estava brincando. Até que ele me explicou o que realmente fazia. Toda segunda-feira, antes de começar a semana, ele lia um capítulo de Eclesiastes. Não como religião, como calibração mental, para lembrar dos princípios que governam como a riqueza realmente funciona.
E o primeiro princípio: diversificação inteligente. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Eclesiastes 11:2. Isso foi escrito há 3.000 anos. Hoje chamamos de gestão de risco. Mas a lógica é a mesma. Não ponha todos os ovos na mesma cesta, mas também não espalhe tanto que você não consegue acompanhar nada. O cara que eu conheci aplicava isso de um jeito genial. Ele não investia só em ações, não investia só em imóveis, não investia só em negócios. Ele criava um portfólio de relacionamentos, oportunidades e ativos que se complementavam. E quando uma área ia mal, as outras compensavam. Quando uma área ia muito bem, ele reinvestia parte dos lucros nas outras. Mas o mais importante, ele nunca investia com desespero, porque Eclesiastes tinha te ensinado que há tempo para tudo. Se uma oportunidade não dava certo hoje, haveria outras amanhã. Essa tranquilidade mental o fazia tomar decisões melhores. E aqui entra outro segredo que os milionários descobriram em Eclesiastes: o poder do pensamento antifrágil. Na prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera: Deus fez tanto uma coisa como outra. Isso é revolucionário. A maioria das pessoas vive como se a vida fosse linear, como se os bons momentos devessem durar para sempre, como se os momentos ruins fossem permanentes. Os ricos pensam diferente. Eles sabem que prosperidade e adversidade são partes do mesmo sistema. E mais importante, eles usam os momentos ruins para se preparar para os momentos bons. Quando o mercado está em baixa, eles compram. Quando todo mundo está pessimista, eles investem em capacitação. Quando parece que nada dá certo, eles plantam as sementes do próximo ciclo de crescimento. É como aquela história, que pode até ser lenda urbana, mas ilustra o ponto perfeitamente, do magnata que sempre mantinha uma pasta chamada Planos de Crise na mesa. Quando perguntaram por quê, ele disse: porque sei que a crise vai chegar. E quando chegar, não vou ter tempo para planejar. Vou ter que executar. E sabe de onde ele tirou essa ideia? De Eclesiastes. Para tudo há uma estação. Estação boa, estação ruim. O segredo não é evitar as estações ruins, é saber como usar cada uma. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. E isso vai mexer com sua cabeça de um jeito que você não esperava. Eclesiastes fala sobre algo que os psicólogos modernos chamam de paradoxo da escolha. Quanto mais opções você tem, mais difícil fica decidir. E quanto mais você fica paralisado pela indecisão, menos você age. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Os pobres ficam esperando o momento perfeito, o investimento perfeito, a oportunidade perfeita, o parceiro perfeito. E enquanto esperam, os ricos já plantaram, cresceram e colheram 3 vezes. Não é sobre ser impulsivo, é sobre entender que ação imperfeita sempre vence inação perfeita. E aqui vem uma das lições mais contraintuitivas de Eclesiastes. Às vezes, a sabedoria parece loucura. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muito bem. Traduzindo, você pode ter a estratégia mais inteligente do mundo, mas se você não cuidar da sua mentalidade, um momento de descontrole emocional pode destruir anos de trabalho. Quantos investidores geniais você conhece que perderam tudo em uma decisão emocional? Quantos empreendedores brilhantes que sabotaram o próprio sucesso por não conseguirem lidar com a pressão? O conhecimento técnico é importante, mas o conhecimento emocional é decisivo. E Eclesiastes é um manual de inteligência emocional aplicada à construção de riqueza. Por exemplo, o versículo que diz: não te irrites facilmente, porque a ira repousa no seio dos tolos. Sabe quantos negócios já foram perdidos por causa de ego ferido? Quantas parcerias desfeitas por orgulho? Quantas oportunidades desperdiçadas por raiva? Os ricos aprenderam a separar ego de estratégia, emoção de decisão, vaidade de valor. E isso não é frieza, é maturidade emocional. Tem outro versículo que é puro ouro. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambos os punhos cheios com trabalho e aflição de espírito.
Isso destrói a mentalidade de hustle culture, que domina hoje em dia. A ideia de que você precisa trabalhar 80 horas por semana, sacrificar tudo, viver no limite para ter sucesso. Os verdadeiramente ricos sabem que eficiência vence esforço, estratégia vence suor e, principalmente, sustentabilidade vence sprint. Eles preferem construir sistemas que trabalham para eles do que trabalhar como escravos dos próprios negócios. E adivinha, isso também está em Eclesiastes. Se o ferro está embotado e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Não adianta trabalhar mais se você está trabalhando da forma errada. Melhor parar, afiar o machado e depois cortar com precisão. Mas sabe qual é a parte mais profunda de tudo isso? Eclesiastes ensina algo que vai contra tudo que a sociedade moderna prega sobre sucesso. Ele ensina que o propósito é maior que o lucro. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não é sobre começar projetos, é sobre terminá-los. Não é sobre ter ideias, é sobre executar com excelência. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre criar valor duradouro. Os ricos descobriram que quando você constrói algo maior que você mesmo, o universo conspira a seu favor. Quando você serve a um propósito maior, as recompensas financeiras vêm como consequência natural. E aqui eu preciso te contar algo importante. Tem alguma história parecida na sua vida? Algum momento em que você percebeu que estava lutando contra princípios atemporais em vez de fluir com eles? Me conta aqui embaixo, porque essas histórias são mais comuns do que você imagina. Esse vídeo foi só um fragmento do código número 5. Se isso fez sentido para você, talvez você esteja pronto para ativar as 7 chaves que estão travando sua mente. O processo completo está no Códigos Milionários. Não é sobre técnicas, é sobre transformação mental. É sobre você finalmente parar de sabotar seu próprio sucesso e começar a operar a partir dos mesmos princípios que os ricos descobriram há milênios. Porque no final das contas, a diferença entre você e alguém que tem a vida financeira dos sonhos não é capacidade, é consciência. Não é oportunidade. É preparo mental para reconhecer e aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. E se você chegou até aqui, provavelmente está sentindo que existe algo maior esperando por você. Algo que você sempre soube que era possível, mas nunca soube como acessar. Falando nisso, se esse conteúdo mexeu com sua forma de pensar sobre dinheiro e espiritualidade, você precisa assistir ao vídeo sobre por que suas orações não estão funcionando e como fazer o universo responder. Porque talvez o problema não seja o que você está pedindo, mas como você está pedindo. Aqui é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.